Nós iremos falar hoje, que discípulo sou eu, que está em Marcos capítulo 8, versículo 34. Somente um versículo apenas, em seguida farei a exposição do texto sagrado. Escrito assim está: e chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Fala comigo, que discípulo sou eu? Com mais fé, que discípulo sou eu? Toma o seu assento, exaltando e glorificando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados e queridos irmãos, todos nós sabemos e compreendemos que a Bíblia Sagrada demorou quase 1.600 anos para ser escrita. 16 séculos. Ela foi escrita por cerca de 40 escritores, ou seja, a Bíblia tem 40 escritores, mas somente um autor. E o autor da Bíblia é Deus, mediante o seu Espírito Santo. Interessante que nenhum outro livro com mais de 100 anos pode ter o autor presente, porque morre o autor e permanece apenas o livro. A Bíblia não. Todas as vezes que você abrir a sua Bíblia, o autor se colocará de pé dizendo: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Por quê? Porque está escrito, simples assim, Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada alguma de 2 gumes e que penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Já dizia o sábio Salomão, em Provérbios capítulo 30, versículo 5, que toda a palavra de Deus ela é pura, escudo é para aqueles que nela confia. Afirmou Jesus em seus escritos, em João, capítulo 15, versículo 3, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho anunciado. Eu sei que você conhece, mas vale a pena salientar. Josué capítulo 1, versículo 8, está escrito: não se aparte da tua boca o livro desta lei, nela medita de dia e de noite, para prosperar todo o seu caminho. Salmo 1 está escrito: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer é na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Salmo 119, verso 9. Como purificará o mancebo o seu caminho, observando conforme a tua palavra. No Salmo 119, verso 11, a tua palavra, Senhor, eu guardei no meu coração para não pecar contra ti. Quando eu olho para esse texto sagrado, eu vejo as palavras de Jesus, olhe para cá, para os seus discípulos. A palavra discípulo significa aprendiz. A palavra discípulo significa aquele que é seguidor ou é um seguidor. Discípulo é um aluno. Eu não sei quem falou esta frase, mas uma frase muito interessante. Quem não sinta para aprender, não pode ficar em pé para ensinar. Jesus está ensinando os seus discípulos como se conformar, como se comportar neste mundo tenebroso. Interessante que Jesus, que é o nosso mestre, não chamou Bispo Leonardo apenas 12 discípulos, apesar que hoje vou falar rápido as palavras dos 12 aqui, mas Jesus chamou 500 discípulos. Ele chama 500 discípulos, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6.
Eram cerca de 500 discípulos. Em Lucas capítulo 10, versículo 1 e 2, diz que Jesus designou outros 70 discípulos. E estes 70, diz Jesus em Lucas 10, 19, eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpente, escorpiões e toda a força do mal. Mas nesta ocasião aqui, ele fala para os seus 12 discípulos. Quando ele chama os discípulos, ele fala: se alguém quiser vir após mim, olha a ordenância, negue-se a si mesmo. Aqui eu já começo a entender que vida com Deus não é ter sucesso. Olhe para cá. Vida com Deus não é ter sucesso. Vida com Deus é cumprir propósito. Você pode não ter sucesso nesta vida, mas se você conseguir cumprir o propósito que Deus te chamou, já vai valer a pena, irmãos. Vida com Deus é sacrifício. Paulo afirma em Atos capítulo 20, versículo 24, mas em nada tenho a minha vida como preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Você é testemunha do evangelho da graça. Você é testemunho do reino de Deus. E essas testemunhas estão agora aprendendo com seu mestre. Interessante que Lucas, quando vai escrever o seu primeiro tratado, porque Lucas tem a obra segundo o evangelho de Lucas, e Lucas escreveu outro livro que é Atos. Interessante que não é Atos dos Apóstolos. O livro se chama Atos do Espírito Santo de Deus, através dos apóstolos. E Lucas diz em Atos capítulo 1, versículo 3, e tendo ele padecido, ele quem? Jesus. Confere. Atos 1, 3. E tendo ele padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles no espaço de 40 dias. 3 elementos importantes neste versículo. Primeiro elemento, depois de ter padecido. Isto prova que a morte de Cristo foi real. Depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas. Isto prova que a ressurreição foi real. No espaço de 40 dias, Jesus, quando ressuscitou dentre os mortos, ele fica na terra 40 dias, irmãos. Alguns pensam que Cristo ressuscita no domingo pela manhã e já vai direto para o Pai. Não se engana. Ele fica na terra com seu corpo glorificado, ensinando os seus discípulos. Dos 12 discípulos, nós temos um aqui que é o principal. Este discípulo principal é conhecido como discípulo proeminente. Quem é ele? É o discípulo amado, chamado João. João dos 12, ele vai sobressair. Por quê? João, ele viu Jesus, olha que interessante. João viu Jesus em 3 fases. Como assim, pregador? João vai contemplar Jesus, o Cristo encarnado, e João vai ver Jesus, o Cristo, ressuscitado. E depois ele viu Jesus na ilha de Pátimos, o Cristo glorificado. Como que eu posso compreender o Cristo encarnado? João disse no capítulo 1 de João, versículo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha o versículo 14. E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. João nos ensina a ter intimidade, contato com a glória de Deus. João viu Jesus, o Cristo encarnado, porque ele está defendendo a divindade de Cristo. Porque todos nós sabemos e compreendemos que Jesus deixou o seio do Pai eterno e veio para o seio da mãe terrena. Que coisa maravilhosa. Olhe para cá. O Filho do Deus Altíssimo tornou-se filho da irmã Maria. Você consegue entender
entender este grande mistério? Aquele que sustentava o universo na palma das suas mãos será agora sustentado pelos braços da irmã Maria. Aquele cuja roupa era o espaço, cuja casa era todo o universo, cuja carro eram as nuvens, cuja coroa eram as estrelas, ele veio cumprir a sua missão. Qual missão? João disse, 1 João 3,8, parte B, para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus venceu o sistema, Jesus venceu as tentações, sim, a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, irmãos, Jesus não conheceu o pecado. Hebreus 4:15, porque nós não temos um sumo sacerdote para que possa compadecer das nossas fraquezas, porém, um que como nós, em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. João contemplou Cristo encarnado. Depois da ressurreição de Cristo, João teve o privilégio de ver Jesus, o Cristo, ressuscitado. Mas na ilha chamada Pátimos, irmãos, diz a Bíblia que João estava lá por causa do Evangelho. E de repente, Apocalipse capítulo 1, versículo 10, disse que João, achei-me exaltado em espírito. No dia do Senhor, João está escrevendo, no dia do Senhor, achei-me exaltado em espírito, e ouvi de trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia, escreve no livro que vês, e envia a 7 igrejas da Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e também a Laodiceia. Quando João vai olhar para ver quem falava com ele, ele contemplou o ancião de dias, ele contemplou Cristo glorificado. Então, nesta manhã, seja um discípulo chamado João e contempla a graça de Deus ao teu favor, e contempla a glória de Deus vindo na sua direção. Que discípulo sou eu? O discípulo que contemplou a glória de Deus. Nós temos também o discípulo André, que foi um grande evangelista. Detalhe, a maior liderança da igreja primitiva chegou até Jesus por causa de André, irmãos. André conquistou o coração de Pedro. Foi André que trouxe Pedro até Jesus. Ele era um grande evangelista. Naquela ocasião que Jesus estava pregando no deserto, Jesus disse para aquela multidão, dá-lhe para os seus discípulos, dá-lhe vós mesmo de comer. Lembra? Os discípulos começaram a questionar, nós não temos nada. Filipe diz, nós temos apenas 200 denários, o que é isto para tantos? Foram várias desculpas, mas André não. André tinha a solução na sua mente. Ele levou até Jesus um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. O grande evangelista marcou seu ministério pregando o evangelho do Cristo glorificado, o Cristo ressurreto. O que eu aprendo com este André, que é o grande evangelista, ele foi torturado e morto na Grécia, crucificado em uma cruz em forma de X, mas não negou a fé, não negou a graça de Deus. Por isso que a Bíblia diz, não sou eu, Hebreus 10:38, o justo viverá pela fé. Se ele retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Quando Pedro então alcançou a graça de Jesus por causa de André, tornou-se um líder fundamental da igreja primitiva. Este Pedro é o mesmo que andou sobre as águas. O que me chama a atenção em Pedro é que um certo dia ele diz para o próprio Cristo, tu és o Filho do Deus Altíssimo. Confissão de fé. Mas pastor,
Pedro negou a Cristo. Pedro abandonou o ministério. Você só pensa nas coisas negativas. Eu não olho Pedro por esse lado. É um homem que negou de fato a Cristo perante a criada, mas na crucificação ele permaneceu de pé. O pastor Pedro, de acordo com a tradição judaica, ele morreu crucificado também, de cabeça para baixo, mas não negou a sua fé. A primeira pregação de Pedro, em Atos 2:41, diz a Bíblia que quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que você quer dizer com isso, pregador? Então lá vai. O interessante não é como se começa, o interessante é como se termina. Você pode ter começado até negando a fé, mas não vai terminar negando, vai terminando honrando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que discípulo sou eu? Nós temos também Tiago. Se eu for colocar em níveis aqui, João primeiro, Pedro segundo, e o terceiro vem Tiago. Tiago é irmão de João. O primeiro mártir da história foi morto pela espada de Herodes. Atos 12:1 e 2. A espada de Herodes calou Tiago na terra, mas confirmou a sua fidelidade no céu. Aleluia. Foi morto pela espada, mas não abandonou a fé. Hoje nós vemos várias pessoas batendo no peito. Eu sou um discípulo autêntico. Eu não troco Jesus por nada. É só vir à Copa do Mundo, você sabe quem é e quem não é. Pessoas trocam Cristo por tudo, por entretenimento, não conseguem abrir mão das diversões e quer ser discípulo. Discípulo fiel e verdadeiro é aquele que não ama a sua própria vida, é aquele que se renuncia. Por isto que Paulo disse, Filipenses capítulo 2, versículo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas ele aniquilou a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, e ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Cristo se dobre, todos os joelhos que está no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que discípulo sou eu? O discípulo que não permite que a espada venha calar a tua voz, o discípulo que prega a Cristo e este crucificado e glorificado. E nós temos aqui também o discípulo chamado Filipe. Interessante que Filipe é um grande conhecedor da lei e dos profetas. Filipe é aquele que quando encontrou Natanael disse, Natanael, achamos o Cristo, do qual a lei e os profetas profetizaram. Filipe é aquele que disse, em João capítulo 14, versículo de número 8. Irmãos, olha a pergunta de Filipe para Jesus. Filipe vai ter uma revelação cristocêntrica de quem que é Cristo de fato. Filipe diz, Jesus, mostra-me o Pai e nos basta. Nós queremos ver apenas o Pai. Realiza o nosso sonho. Aí Cristo diz para Filipe, Filipe, quem vê a mim, Filipe, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Por isto que Colossenses 2, versículo 9 disse, porque nele quem? Jesus. Porque nele habita corporalmente toda a divindade. Naquele dia, Filipe conheceu quem era de fato Jesus. Morreu
apedrejado, mas pregou o evangelho de Cristo, o Cristo glorificado. Os discípulos, irmãos, negaram a si mesmo, tomaram a sua fé. Você está percebendo como que é de fato ser um verdadeiro discípulo? Um verdadeiro discípulo, irmãos, que não vive questionando. O verdadeiro discípulo não fica murmurando pelos cantos. Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos sim, mas jamais destruído. Que discípulo sou eu? Jesus diz para os seus discípulos, olhe bem na minha face aqui, Jesus diz para os seus discípulos, em João capítulo 16, 33, no mundo tereis aflições, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4, 17, porque a minha leve e momentânea tribulação produz um peso excelente de glória. Só pensa desta forma aqui quem é verdadeiros discípulo, irmãos. Quem não é discípulo, questiona. Quem não é discípulo, murmura. Quem não é discípulo não é capaz de entregar sua vida em prol da causa maior. Deus me trouxe nesta manhã para você entender. Os discípulos de Jesus não morreram por uma ideia. Não morreram por uma filosofia, morreram por uma pessoa, morreram por uma causa. Aí Paulo fala assim, pastor Washington, 1 Coríntios, pastor Moisés 1,18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos discípulos de Cristo, é o poder de Deus. Então adore a cruz, adore o Cordeiro, exalte o nome do Senhor. Que discípulo sou eu? Bartolomeu é um outro discípulo que recebeu do Senhor revelações acerca da sua divindade. Quem que é Bartolomeu na Bíblia? Bartolomeu é o mesmo que Natanael. Natanael é Bartolomeu. Natanael é aquele homem que fez uma pergunta para Filipe. Quando Filipe chama ele para encontrar com Cristo, está na onde, Filipe? O Cristo que havia de vir está em Nazaré. O que ele diz? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A resposta de Filipe foi uma só: vem e ver. Não se discute, porque em Nazaré tem um profeta maior do que Moisés. Em Nazaré tem um profeta maior, e você vai contemplar a face desse profeta. Quando Natanael chega até Cristo, Cristo diz para Natanael: Natanael, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira, sentado debaixo da figueira, e disse: agora eu vejo que tu és profeta. Por isso, coisa maiores verás, o Filho de Deus subindo ao céu e os anjos subindo e descendo. A minha glória você verá, porque tu és um profeta de Deus também, Natanael. O homem que viu e contemplou visões de Deus. Natanael, irmãos, que é o mesmo de Bartolomeu, ele teve a pele arrancada, morreu esfolado vivo na Índia, teve a pele arrancada, mas nunca teve a sua fé removida. Os discípulos, irmãos, morreram. Alguns apedrejados, outros perderam a cabeça, outros crucificados, cabeça para baixo, como o pastor Pedro. Somente João que morreu na sua velhice. Mas observa, o que eu aprendo aqui? Cada um com o seu propósito, cada um com a sua vocação. A Bíblia fala que Deus chamou para si também Mateus, que era um ex-publicano e virou um grande teólogo de Deus na terra. Mateus escreveu o Evangelho segundo Mateus. Eu tenho que consertar porque não são 4 evangelhos, é um evangelho e
quatro evangelistas. Mateus, quando escreveu este evangelho, ele apresenta Jesus não como servo, não como homem, ele apresenta Jesus como rei dos judeus. E nós sabemos que Cristo não é apenas rei dos judeus, é o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele chamou para si Tomé. Irmãos, quando eu falo de Tomé, nós pensamos em quê? Na sua incredulidade. Mas aqui vale salientar uma vez, uma grande verdade. Tomé, ele foi um discípulo de coragem, irmãos. Um discípulo corajoso e um discípulo investigador. Foi ele que disse: Senhor, quem é o caminho? Aonde você vai, mas que caminho é este? Aí Cristo fala para Tomé, João 14, versículo 6, singular: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Tomé soube que Cristo ressuscitou, ele disse: eu só acredito vendo. Ele queria investigar. Aí Cristo apareceu para ele em João 20, 25. Tomé, veja que os cravos em minhas mãos. Toca, Tomé, eu sou Cristo glorificado. Naquele exato momento, Tomé faz uma declaração de fé. Na onde? João capítulo 20, versículo 28, Tomé disse: agora eu sei que tu és o meu Quírios, meu Deus, o meu Salvador. Ele confessa a sua fé em Cristo. Tomé não morreu incrédulo, morreu crente, orando a Deus, recebeu uma flechada na oração, morreu na Armênia, mas também não negou a fé. A pergunta é esta: que discípulo sou eu? Ele chama um outro Tiago, é dois Tiago, né? Dois Tiago. Tiago, irmão de João, e Tiago, Alfeu menor. Detalhe, nós não temos muitos registros de Tiago menor. Não temos. Nenhuma ação marcante da sua história. Isto nos mostra e nos ensina que Jesus também chama alguns discípulos que estão no anonimato, irmãos. Notoriedade não é sinônimo de unção de Deus. Deus chamou Tiago, ele não tem muitas realizações, mas Deus chamou para si. Deus chama discípulo não apenas para falar, mas para permanecer fiel. Não falou muita coisa, mas permaneceu fiel durante o seu ministério terreno. Nem a sua morte nós temos informações como que ele morreu, porque foi um discípulo que Deus usou no seu anonimato. Deus pode usar você aonde você estiver. Deus usa famoso, quem está no anonimato. Deus usa quem Ele quer. Vale a pena você cumprir o propósito que Ele te confiou. Lembra disso. Vida com Deus é cumprir propósito. É isto. Nós temos Simão Zelote. Detalhe, Simão Zelote porque é partido político. Então Deus chama quem Ele quer. No partido político chamou Simão Zelote. Nós temos Neemias no Antigo Testamento, nós temos Esdras, vários homens de Deus que Deus levantou para ser usado na sua geração, e na geração de Cristo, o Simão Zelote foi usado por Deus. E por último aqui, os dois Judas. Judas Tadeu, pouco falado também. Uma menção somente de Judas Tadeu na história bíblica, mas ele escreveu a penúltima epístola, na verdade, da Bíblia Sagrada. Ele é o autor da epístola de Judas, a carta de Judas. É Judas Tadeu. Segundo alguns teólogos, ele escreveu esta carta magnífica, confrontando os falsos mestres, confrontando os falsos profetas, confrontando várias heresias que não diz respeito à Sagrada Escritura. E por último, nós temos uma advertência. Cristo chamou 12 discípulos e lhes deu uma unção de ser apóstolo, aquele que é enviado. O 12º andou com a porta, que é Jesus, mas ele não quis entrar por ela. Judas andou com o pastor, mas ele decidiu não ser ovelha. Decisão dele. Judas andou com a vida eterna, mas ele escolheu a morte. Que discípulo você é? Tem muitos discípulos que entrou no evangelho, mas o evangelho de Cristo não entrou dentro dele. Judas somente entrou, mas não permitiu que o evangelho transformasse a sua vida. Mas eu creio que nesta manhã, você vai sair daqui desta manhã convicto que você é um discípulo fiel.
um discípulo temente, um discípulo como André, um discípulo como Pedro, um discípulo como Tiago, um discípulo como João, um discípulo como Filipe, um discípulo como Natanael, um discípulo como Tiago menor, um discípulo como Simão Zelote, que não negaram a fé. Vida com Deus é cumprir propósito. Vida com Deus é sacrifício. Vida com Deus não é ter sucesso. Mais uma vez, você pode até não ter sucesso nesta vida, mas você cumpriu o propósito que Deus te confiou, já vai valer a pena. Fica de pé para adorar o Cristo encarnado, o Cristo ressuscitado e o Cristo glorificado. Esta é a palavra digna de toda aceitação.